E se o seu sim fosse o elo que Deus usaria para mudar toda uma geração? Já imaginou o peso de uma decisão aparentemente simples que, na verdade, carrega um propósito eterno? A história de Rebeca não é apenas um capítulo antigo nas páginas da Bíblia. É um reflexo poderoso da jornada de muitas mulheres de fé que, como ela, enfrentam escolhas difíceis, caminhos incertos e esperam respostas do alto. Em um tempo em que as mulheres eram quase invisíveis nas decisões, ela foi vista por Deus, foi escolhida, separada, marcada. E tudo começou com um gesto de serviço, com um coração disposto, com uma atitude que passou despercebida aos olhos humanos, mas que chamou a atenção do céu. Quantas vezes você já se perguntou se sua disposição, sua entrega, sua obediência fazem diferença? Quantas vezes você sentiu que estava apenas fazendo o básico, sem perceber que estava sendo provada em algo muito maior? Rebeca nos ensina que quando Deus quer cumprir uma promessa, Ele não procura os mais populares, mas os mais disponíveis. E é nesse ponto que nossa história começa a se conectar com a sua. Porque a fé de Rebeca vai além da superfície. Sua coragem em deixar tudo, sua confiança em um chamado que ela mal compreendia, e até suas falhas, tudo isso forma um retrato real e intenso de uma mulher que surpreendeu sua geração. Hoje, milhares de anos depois, ela ainda nos ensina sobre entrega, confiança e consequência. Mas antes de olharmos para suas escolhas mais polêmicas, precisamos entender o cenário onde tudo começou, onde a fé silenciosa se transformou em destino. Se esse início já tocou algo dentro de você, é porque a história de Rebeca também conversa com a sua. Histórias assim não são apenas para serem ouvidas, são para serem vividas, sentidas e compartilhadas. Por isso, se você está aqui, não deixe este momento passar em silêncio. Curta este vídeo agora mesmo para que essa mensagem alcance outras mulheres que, assim como você, estão enfrentando decisões que ninguém vê, mas que o céu já está observando. E me conta aqui nos comentários, você já se sentiu chamada por Deus em algo que parecia pequeno, mas que te exigiu uma fé enorme? Sua experiência pode inspirar outras pessoas que estão passando exatamente por isso agora. E se essa história está te tocando, se inscreva no canal, porque aqui a gente mergulha fundo nas histórias mais emocionantes da Bíblia para encontrar respostas, direção e cura para os dias de hoje. Não estamos apenas contando histórias antigas, estamos descobrindo como elas ainda moldam mulheres fortes, decididas e cheias de propósito como você. E agora prepare-se, porque o que vem a seguir vai revelar o verdadeiro coração de Rebeca, e talvez o seu também. O sol começa a se pôr nas planícies da Mesopotâmia. O céu muda de cor, e uma jovem caminha até o poço, como fazia todos os dias. Para ela, era só mais uma tarefa comum: buscar água, cuidar da rotina, voltar para casa. Mas naquele dia, algo invisível aos olhos humanos estava prestes a acontecer. Deus já havia alinhado os céus e movido corações. A oração de um servo fiel, feita a quilômetros dali, estava prestes a ser respondida. Só que a resposta não viria com trovões ou sinais grandiosos. Ela viria com um gesto simples, quase silencioso, mas cheio de propósito. Rebeca chega ao poço e encontra um homem exausto. Ele pede água, e ela, sem saber quem ele é, ou o que ele representa, se oferece não só para matar a sede dele, mas também a dos seus camelos. E não era pouca coisa, um único camelo podia beber até 100 litros de água. Rebeca faz isso com prontidão, sem pensar duas vezes, sem esperar recompensa. E ali, naquele momento, ela é vista por Deus, não por sua aparência, nem por status, mas por seu coração disposto. Quantas vezes você já se sentiu fazendo o de sempre, sem perceber que Deus estava usando justamente aquilo para testar o seu caráter? Às vezes, é no simples que Ele revela o extraordinário.
O que parecia rotina era, na verdade, um ensaio para o destino. O servo de Abraão entende que a oração foi respondida. Aquela não era uma jovem qualquer. Era a mulher preparada por Deus para um papel fundamental em sua promessa eterna. E, mesmo sem saber ainda, Rebeca estava sendo convidada para uma jornada que exigiria fé, coragem e renúncia. Mas agora vem o momento mais difícil. O convite, a decisão. Ela seria chamada a deixar tudo para trás. Sua casa, sua família, sua cultura, sua zona de conforto. E iria ao encontro de um homem que nunca viu, uma terra que nunca conheceu, um futuro totalmente incerto. E o mais impressionante, ela diz sim, sem hesitação, sem garantias. Ela simplesmente vai. Quem faz isso? Quem entrega sua vida a um propósito que mal compreende? Rebeca não era inconsequente, ela era obediente. E quando a família pergunta se ela queria partir, sua resposta foi clara, firme e direta: irei. Esse tipo de resposta não vem de alguém comum, vem de uma mulher conectada com algo maior, com o propósito, com a direção divina. Talvez você também já tenha sentido esse chamado dentro do coração, uma direção de Deus que te desafia a sair do lugar, a mudar, a confiar mesmo que tudo pareça vago. É nesse ponto da jornada que a fé começa de verdade, quando o chão desaparece e só resta a promessa. A viagem é longa, Rebeca vai deixando para trás tudo o que conhecia. E quando finalmente avista seu futuro marido, a Bíblia nos conta que ela desce do camelo e se cobre com um véu. Um gesto de modéstia, reverência e honra. Ela não chega impondo nada, ela chega com entrega. Isaac, ao vê-la, a recebe com amor e a ama. Mas essa não é a parte final do conto. É só o começo, porque o que viria depois não seria fácil. Rebeca enfrentaria dores, esperas, conflitos familiares e decisões que mudariam o rumo da história. Se você chegou até aqui, com o coração mexido por essa história, escreva aqui nos comentários uma palavra que represente o que Deus está falando com você agora. Pode ser confiança, chamado, coragem, vou também. Deixe sua marca aqui. E se essa mensagem está encontrando um lugar no seu coração, curta o vídeo agora mesmo para que essa mensagem alcance outras mulheres que, assim como você, estão enfrentando decisões que ninguém vê, mas que o céu já está observando. E me conta aqui nos comentários, você já se sentiu chamada por Deus em algo que parecia pequeno, mas que te exigiu uma fé enorme? Sua experiência pode inspirar outras pessoas que estão passando exatamente por isso agora. E se essa história está te tocando, se inscreva no canal, porque aqui a gente mergulha a fundo nas histórias mais emocionantes da Bíblia para encontrar respostas, direção e cura para os dias de hoje. Não estamos apenas contando histórias antigas, estamos descobrindo como elas ainda moldam mulheres fortes, decididas e cheias de propósito como você. E agora, prepare-se porque o que vem a seguir vai revelar o verdadeiro coração de Rebeca, e talvez o seu também. Quantas vezes Deus já te chamou para algo que você não conseguia entender direito, mas sentia no fundo da alma que era o certo? Talvez você esteja nesse lugar agora, um lugar onde tudo parece incerto por fora, mas tem paz por dentro. E é exatamente aí que começa a transformação. Depois de se tornar esposa de Isaac, Rebeca passa por uma longa espera. O ventre fechado, a promessa suspensa, os anos se arrastam e nada. A mulher que saiu da casa do pai com a esperança de viver algo grandioso, agora enfrenta o silêncio. Um silêncio que machuca. Você já passou por isso? Já esperou por algo que Deus prometeu e parecia não chegar nunca? Já orou sem respostas? Já se sentiu invisível, mesmo tendo obedecido? Mas a Bíblia nos revela algo profundo nesse momento. Isaac ora por sua esposa. Ele não culpa, não exige, não desiste. Ele ora. E Deus responde. Rebeca é engravida. Só que, mais uma vez, o caminho da promessa vem com um desconforto. A gravidez não é leve. Os filhos lutam dentro dela. É uma batalha no ventre.
E ela faz a pergunta que toda mulher de fé já fez em algum momento da vida: se é assim, por que estou vivendo isso? Essa pergunta ainda ecoa em muitos corações. Às vezes obedecemos, confiamos, caminhamos e mesmo assim nos vemos em meio à dor, à luta, ao conflito. E nos perguntamos: se eu fiz tudo certo, por que está tão difícil? Mas Deus não se irrita com essa pergunta. Ele responde, e o que ele revela a Rebeca é grandioso. 2 nações estão dentro de você. 2 povos se dividirão. O mais velho servirá ao mais novo. Rebeca não estava gerando apenas filhos. Estava gerando destino, profecia, história. Aquilo que parecia desconforto era, na verdade, o cumprimento de algo eterno. Mas será que ela entendeu isso completamente? Será que, mesmo tendo ouvido de Deus, ela conseguiu esperar o tempo certo? É aqui que o coração de Rebeca se mostra ainda mais humano. Ela ama Jacó, ela crê que ele é o escolhido, mas ela teme. Teme que o plano não se cumpra, teme que a bênção passe para o filho errado. E então, com as melhores intenções, ela toma uma decisão que mudará tudo. Já aconteceu com você? Você sabe o que Deus prometeu, mas o tempo passa, as circunstâncias apertam e você começa a pensar em como ajudar Deus a cumprir o que disse? Rebeca sabia da promessa, mas no fundo, talvez ela achasse que precisava intervir. E quando Isaac, já velho e quase cego, decide abençoar Esaú, ela entra em ação, planeja, engana, veste Jacó com a pele de animal, com as roupas do irmão. Ela o instrui, conduz tudo. E funciona. Jacó recebe a bênção. Mas a vitória vem com um gosto amargo. Esaú se revolta, joga sobre a casa um peso de ódio e ameaça. E Jacó precisa fugir. Fugir para não morrer. Fugir para sobreviver. Fugir e nunca mais ver a mãe. Até que ponto vale tentar antecipar o plano de Deus? Até que ponto nosso medo de perder pode nos fazer perder ainda mais? É forte pensar nisso, eu sei. Mas são nessas histórias que Deus nos revela onde estamos errando e como podemos voltar ao centro da sua vontade. Rebeca fez o que achava certo. Ela acreditava estar protegendo a promessa, defendendo o plano divino, garantindo o futuro que Deus havia revelado. Mas ao tentar controlar o tempo de Deus, acabou perdendo o que mais amava. Jacó, o filho do seu coração, o escolhido, o que ela guiou e escondeu, teve que partir às pressas, fugir, e nunca mais voltou para os braços da mãe. Rebeca, aquela que teve coragem de deixar tudo atrás por uma direção divina, agora sente o peso de uma decisão precipitada. E isso dói. Você consegue imaginar a dor de uma mãe que perde o convívio com o filho por causa de uma escolha que ela mesma arquitetou? Quantas noites ela deve ter chorado, lembrando da voz de Jacó, do seu cheiro, da bênção que ele recebeu, mas da presença que não voltou? Ela tinha fé, ela conhecia a promessa, mas por medo de perder o tempo certo, acabou ganhando uma ausência eterna. Essa é uma daquelas dores silenciosas que a Bíblia não descreve em detalhes, mas que a gente sente nas entrelinhas. Rebeca nunca mais vê Jacó. Nunca mais. E isso, por si só, já é uma das lições mais profundas que sua história carrega. Quantas vezes a gente, na ânsia de fazer acontecer, acelera um processo que Deus ainda estava construindo com paciência? Quantas vezes, por medo de perder algo que foi prometido, tomamos atitudes que acabam custando relacionamentos, paz ou até a nossa própria confiança? Rebeca nos representa nesse ponto. Ela não era má, era humana. E a sua dor nos ensina que nem toda atitude bem intencionada está alinhada com a vontade divina. Deus já tinha dito, o mais velho serviria ao mais novo. Mas Rebeca, assim como muitas de nós, não conseguiu esperar o agir completo de Deus e pagou um preço alto por isso. Só que mesmo nos erros, Deus continua fiel. Mesmo quando falhamos, Ele não anula os planos, Ele os redireciona. Jacó, mesmo fugindo, carrega a bênção. E ao longo da jornada, Deus o transforma, o renomeia, o restaura. Mas e Rebeca? O que aconteceu com ela depois disso? A Bíblia não relata sua morte com detalhes. Ela desaparece da narrativa, como se depois da grande escolha tivesse se recolhido em silêncio. E esse silêncio fala. Talvez você esteja vivendo um momento assim, onde as escolhas do passado ainda ecoam no seu presente. Talvez tenha tentado ajudar Deus, tenha feito algo que hoje pesa no coração. Mas há algo precioso nessa história que não podemos ignorar.
Mesmo com falhas, Rebeca foi usada por Deus. A sua atitude equivocada não anulou o plano divino. A bênção permaneceu, a promessa seguiu. Jacó ainda seria Israel. O plano de salvação ainda passaria por aquele ventre. Porque Deus não nos escolhe pelas nossas perfeições, mas pela disposição do nosso coração. E é justamente nesse ponto que precisamos parar um momento e refletir. Será que você também está tentando forçar algo que já foi prometido? Será que está se movendo por fé ou por medo? Essa história está aqui, diante de nós, não para condenar Rebeca, mas para nos alertar, nos ensinar, nos lembrar que obedecer é mais do que agir, é saber esperar. Essa dor que Rebeca viveu silenciosamente talvez seja a dor de muitas mulheres hoje. Mulheres que acreditaram, que se entregaram, que confiaram, mas em algum momento tentaram controlar aquilo que só Deus pode conduzir. Mulheres que, como ela, estão vivendo as consequências de uma pressa que parecia zelo, mas que custou mais do que esperavam. Mas essa história ainda não acabou, porque quando Deus começa algo, Ele sempre termina. Só que antes de entendermos como essa promessa se cumpre, precisamos dar um passo mais profundo dentro da alma de Rebeca, e talvez dentro da sua também. Se você chegou até aqui, é porque essa mensagem falou com seu coração de um jeito especial. Talvez você tenha se visto em Rebeca tentando fazer o certo, confiando em Deus, mas enfrentando o peso de decisões difíceis. Talvez você esteja no meio de uma jornada de fé, em que tudo parece confuso, mas algo dentro de você ainda acredita. Se foi assim, então esse vídeo foi feito para você. Por isso, eu quero te fazer um convite. Se essa história te tocou, se em algum momento você sentiu que Deus estava falando com você, inscreva-se agora no canal. Aqui nós caminhamos juntos pelas páginas da Bíblia, mas sempre com os olhos voltados para a vida real, para os sentimentos, os conflitos e os milagres que ainda acontecem hoje. Você não está sozinha, e esse canal é um lugar de abrigo, de ensino e de reencontro com aquilo que Deus já plantou em você. E agora, faz uma coisa comigo. Escreve aqui nos comentários "Eu recebo", se essa palavra encontrou espaço no seu coração. Declara isso em fé. Mesmo que você esteja vivendo um tempo difícil, declare com confiança que a promessa de Deus vai se cumprir no tempo certo, do jeito dele e não do nosso. E deixa seu like nesse vídeo, isso ajuda essa mensagem a alcançar mais mulheres, assim como você, que estão precisando de uma palavra viva e verdadeira. E para continuar essa jornada, o próximo vídeo já está te esperando aqui na tela. Clique agora e conheça mais uma mulher da Bíblia que, mesmo em silêncio, foi usada por Deus de forma surpreendente, porque cada história tem um poder, e talvez a próxima seja a que vai transformar a sua.